Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Vamos aprender a criar um Makefile para poder facilitar o comando de compilação. Então, você vê que toda hora que eu tenho que compilar aqui, no meu caso, eu compilo o programa na linha de comando com o G++, que é parte do GNU Compiler Collection, GCC. Você note que para cada arquivo CPP eu tenho que adicionar essa lista aqui, tenho que fazer linkar com a opção, né? E finalmente ele gera o arquivo a.out. Bem, o nosso projeto é bem curto, né? Bem pequeno, mas ao longo do tempo, quando você tem uma coisa que realmente está em produção, né? Uma coisa, o projeto normalmente é grande, né? Muitos arquivos, há muitas bibliotecas para linkar e tal e tal. Então fica muito inconveniente toda vez que eu ter que rodar o comando e ter que listar todos os arquivos e todas as bibliotecas para linkar. É claro que eu estou usando porque isso vai facilitar para mim, porque eu estou usando a linha de comando. É claro que você pode usar o build system da sua IDE e tal e tal. Mas no meu caso, como eu estou deixando, eu deixo tudo simples e uso a linha de comando, eu vou usar o comando make e através do makefile ele vai detectar se houve alguma mudança nos arquivos e vai recompilar de acordo com aquelas mudanças. Então, o benefício do Makefile vai ser que a gente vai determinar como os arquivos serão gerados e o Make vai detectar também se, por exemplo, você compilou tudo de uma vez, aí você só mudou um arquivo. Da maneira que eu estou fazendo agora, sempre eu tenho que recompilar tudo do zero, né? Mas isso num projeto realmente grande demora pra caramba. Então, o make, ele vai detectar, opa, você só mudou esse arquivo aqui, então eu só vou recompilar esse arquivo, todos os outros arquivos de objetos já foram gerados e não há mudança. Tudo que eu tenho que fazer é regenerar o arquivo principal, o programa, né? O executável, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou criar um arquivo chamado makefile, tá? Primeira letra com maiúsculo. Agora, a maneira que o makefile funciona é o seguinte, você tem que definir o alvo, tá? Seguido de dois pontos, seguido dos pré-requisitos. Aí de baixo você põe uma tab e o comando para poder você gerar esse alvo. Note que não é espaço, é tab, tá? Então, o alvo vai ser o que a gente precisa, né? Para poder ah, fazer o nosso processo aqui de compilação. Bem, o alvo principal é o quê? É o programa, né? O programa final, executável. Então, para isso, eu vou dar um nome. Por exemplo, eu posso chamar de labirinto. Esse vai ser o alvo. Mas para poder eu criar o labirinto, vai fazer o quê? Bem, tem uns pré-requisitos, né? Precisa de umas coisas. Mas antes disso, é só botar o comando aqui para você ver o equivalente. Então, eu tenho um comando aqui no lado esquerdo, que é o do terminal g++ main.cpp, jogo.cpp, traço sdl2, né? Isso vai gerar o executável, tá? Bem, então, ele depende do arquivo main e depende da existência também do arquivo jogo, tá? Então, os pré-requisitos aqui do labirinto será o quê? Será o main e o jogo, mas não é o arquivo de código-fonte, vai ser o arquivo de objetos, tá? Então, quando a gente compila alguma coisa, ele gera o arquivo .o, que é o objeto, né? E
E com esse objeto a gente pega todos os objetos e linka, né? Para poder gerar o executável. Então, para esse processo aqui do Makefile funcionar direitinho, a gente vai, em vez de compilar tudo de uma vez assim para o executável, a gente vai separar em partes e vai compilar o arquivo de objeto para cada arquivo CPP, tá? Então, na verdade, aqui a gente vai precisar como pré-requisito o main.o e o jogo.o, que serão os arquivos de objetos que nós iremos gerar. Então, para cada pré-requisito aqui, você tem que definir outra entrada de alvo, né? Nesse caso, o main.o, dois pontos. Esse é o alvo, corresponde a esse aqui, tá? Então, para o main.o, o pré-requisito é que o arquivo main.cpp exista, tá? Então, a existência do main.cpp é o pré-requisito. Mas como é que gera o main.o? Para poder gerar isso, você tem que compilar com o G++, no meu caso. O main.cpp. Mas o problema aqui é que para poder nomear dessa maneira aqui e não compilar para executar, você tem que usar a opção "-c", tá? Só para gerar o arquivo de objeto. A mesma coisa aqui para o jogo.o. Depende do que? Do jogo.cpp existir. Para poder gerar jogo.o é g++-c jogo.cpp. Eu estou pensando aqui, não sei se ele vai gerar o arquivo de objeto já baseado no nome ou se eu tenho que especificar com a opção "-o". Isso que eu estou pensando agora. Vamos ver, tá? Então, deixa eu ver o negócio aqui. Certo? Então, vamos ver aqui. Eu vou fechar aqui e vou salvar o makefile. Deixa eu só ver se eu não esqueci nada. Main.o, jogo.o, G++. Então eu esqueci o nome aqui do executável. Eu vou botar "-o labirinto", para em vez de criar a.out, ele vai nomear labirinto, que é realmente o nome do alvo, tá? Vamos lá. E em vez de ser CPP, tá certo? Como a gente criou os arquivos de objeto, a gente vai usar o main.o e o jogo.o, tá? Agora eu vou dar, só falar make na linha de comando aqui no lado esquerdo. Deixa eu ver se ele realmente criou. Então, você vê que o make executou o comando g++-c, main.cpp, gerou o arquivo main.o que está aqui. Depois fez o g++-c, jogo.cpp, gerou o jogo.o que está aqui. E finalmente ele gerou o alvo principal, que é o labirinto, g++-o, labirinto, main.o, jogo.o, -l, sdl2. E você note que apareceu aqui o labirinto, o executável, se eu disser /labirinto, labirinto, ele executa o jogo, tá? Tá bom? Então, o que acontece aqui? Então, você define o alvo principal, chamado labirinto, que vai ser o nome do executável que será gerado. Ele depende de duas coisas. Depende do main.o existir e do jogo.o existir. Bem, antes de executar esse comando aqui de baixo, ele primeiro vai ver e vai resolver, né, essa dependência do main.o. Então, vamos lá para o alvo do main.o. Linha 4, main.o, para poder você gerar o main.o. Como é que faz? Primeiro, precisa da existência, dependência do arquivo main.cpp. Então, já existe? Sim. Então, tudo certo, vamos executar o comando. Ele roda o g++-c, main.cpp, e ele gera o arquivo main.o.
Então eu nem precisei usar o traço O, que ele automaticamente deduz o nome do arquivo de saída, que é main.o, né? Baseado no nome antes do CPP. Então, fez isso. Note que é o primeiro comando aqui na linha de comando. Depois que fizer isso, ele volta lá para a lista de dependências do labirinto. Agora vai para o jogo.o, que é a segunda dependência. Então, vamos resolver essa dependência. Vamos lá para a linha de alvo do jogo.o. Então, o jogo.o depende do arquivo jogo.cpp existir. Já existe? Sim. Tudo certo, então vamos rodar o comando. Você note que o comando é roda como segundo comando aqui no terminal. Depois que fazer isso, ele vai gerar o arquivo jogo.o. Então, as dependências do labirinto, desse alvos, já estão satisfeitas. Esses dois arquivos agora existem. Então, ele finalmente executa o comando g++-o labirinto, main.o, jogo.o, -l sdl2. E isso vai gerar aquele executável chamado labirinto e vai, por fim, terminar o processo. Agora, quando eu tinha falado, por exemplo, se eu mudar alguma coisa no main.cpp, por exemplo, adicionar um negócio aqui. Olha aqui o que acontece se eu dar make de novo. Você note que ele só rodou 2 comandos em vez de 3, né? Isso porque ele nota que, opa, você só modificou o arquivo main.cpp. O arquivo jogo.cpp não foi modificado, então eu vou usar aquilo que já tinha gerado antes, para poder economizar tempo, né? Então, com isso, vai ser muito tempo economizado quando você tem um projeto grande com vários arquivos. Se eu até rodar o make de novo, você vê que ele já fala que o labirinto já está no mais atualizado, isto é, nem precisou compilar nada porque já fez a compilação. Então ele detecta isso. Detecta que já fez compilação e não há nenhuma mudança no código-fonte para poder começar o processo de compilação de novo, tá? Então vou reverter esse comentário. Então tá tudo certo, tudo legal, mas tá muita coisa aqui, muita tralha no mesmo diretório do código-fonte, né? Então normalmente a gente separa esses arquivos compilados do próprio código-fonte, né? Então normalmente a pasta chamada build ou dist, qualquer nome aí. Então para poder fazer isso, vou fazer o seguinte. Então no makefile aqui, eu quero criar uma pasta chamada build. E dentro dessa pasta eu vou colocar todos os arquivos de objeto e o executável. Então, como fazer isso? Bem, deixa eu só remover os arquivos aqui para você ver o negócio. Então, eu vou remover todos os arquivos .o e vou remover o labirinto, que é o executável, e o way.out. Então, só temos o código-fonte. Tá bom? Agora vamos ver aqui. Então, mais uma coisa que eu quero fazer. Então, o labirinto, em vez de ser na mesma pasta, eu vou botar aqui build barra, tá? Então, vai ser um arquivo que vai aparecer dentro da pasta build. Agora, build não existe ainda, então eu preciso fazer uma dependência aqui chamada build, tá? Então, essa dependência do build, primeiro você adiciona o alvo aqui, build, o que é que build depende? Bem, o build depende, na verdade, nada, que não existe ainda. Então, para poder criar o build, você vai fazer o comando para criar a pasta, que é o mk dir, né? mkdir, make dir build. Então, quando ele bater aqui no build barra labirinto, ele vai primeiro resolver a dependência do build, vai bater aqui no build, vai rodar o comando para criar a pasta. Pronto, vai criar a pasta, já existe. Aí ele vai para o próximo. Bem, no próximo eu quero modificar isso, né? Eu não quero mais no mesmo diretório, então eu vou botar build barra main.o e build barra jogo.o. Tá? E para resolver essas dependências, você vai lá e modifica o nome, que é o alvo mudou, né? Mudou para build barra main.o e mudou build barra jogo.o. Agora vamos ver aqui. Bem, o diretório presente tem main.cpp, então tá certo. G++, tá C, tudo certo.
Agora eu acho que tem um detalhe aqui. Eu não sei se ele vai criar na mesma pasta ou no build. Eu acho que a gente vai precisar usar o traço O. Mas vamos ver já já. Voltando aqui depois das dependências, tem um comando. Bem, o comando vai gerar o executável agora no build barra labirinto, tá? E o main.o e jogo.o está dentro do build barra main.o e build barra jogo.o. Agora o negócio aqui que eu acho que não vai dar certo é o que a gente vai precisar do traço O aqui nas linhas 8 e 11. Vamos ver. Eu vou dizer make aqui no terminal. Aí você note que ele já gerou o main.o e o jogo.o na mesma pasta que está errado, né? Então por isso que eu tinha falado antes. Então vou remover esses caras. .o e vou modificar aqui e vou adicionar o traço O build barra main.o. E na mesma coisa para o comando para poder criar o build barra jogo.o. Eu vou botar traço O output, né? Build barra jogo.o. Aí com isso eu vou rodar make de novo e você note que ele primeiro gerou o build barra main.o, depois gerou o jogo ou build barra jogo.o e finalmente ele rodou, né, o comando para gerar o executável labirinto na pasta build. Então tá tudo legal, só rodar o build barra labirinto aqui, ele funciona direitinho, tá? Só um detalhe aqui que você pode ter problema, se eu mudar de diretório para a pasta build e rodar o labirinto, eu acho que vai ter problema no mapa, tá? E como eu tinha esperado. O problema é porque quando eu estava na pasta anterior, de cima, o mapa do jogo estava aqui, né? Aí, na hora do programa lá de rodar, no jogo.cpp, você note que quando ele carrega o mapa, ele carrega mesma pasta que o executável está, tá? Então, esse é um problema que você vai ter. Então, para poder consertar isso, você pode fazer uma maneira aqui. Você pode copiar o arquivo mapa do jogo para a pasta build, que vai ser como uma espécie de compilação, mas na verdade só é a cópia do arquivo. Então, o build barra labirinto também vai depender, né, do mapa do jogo, .txt, e aí você adiciona aqui embaixo o alvo mapa do jogo, dois pontos, os pré-requisitos é só o arquivo, né, existir. Tá? Na verdade eu errei, desculpa. Eu tenho que botar build barra mapa do jogo, né? Porque isso que vai ser o gerado. E esse alvo build barra mapa do jogo, ele vai depender do quê? Vai depender de a existência do arquivo mapa do jogo.txt na pasta raiz do projeto. Tá? Você vai rodar o make da pasta raiz, tá certo? Detalhe. Para poder gerar esse arquivo é simples, é só copiar o arquivo. Então eu vou dar cp mapa do jogo.txt para destino build barra mapa do jogo.txt, bem simples. Tá? Então vamos dar o make de novo e ver como é que dá. Eu estou na pasta errada, não tem que dar o cd ponto ponto para voltar para a pasta raiz do projeto e falar make. Você note que agora tem a pasta do jogo, o mapa do jogo dentro do mesmo executável do labirinto, né? Então, se eu cd para o build e rodar ponto barra labirinto, ele não vai ter mais esse problema, tá? Mas vou te dizer um negócio. Se eu cd dois pontos e dar o build barra labirinto aqui e se eu remover o mapa do jogo aqui da pasta raiz, também vai dar problema, né? Porque ele sempre vai ver, né, qual foi a pasta, de que pasta você rodou o programa. E da pasta que você rodou o programa, na verdade, é que ele vai pegar o arquivo. Por isso que esse caminho aqui relativo é meio problemático, tá? Então deixa aí como uma pesquisa para você ver se pode melhorar isso. Pode dar problema se você rodar de uma pasta diferente. Tá bom?
Então, deixa eu reverter aqui. Mapa do jogo, pronto. Clear. Então, makefile. Tá bom? Então, vamos avisar o que a gente fez. Nessa aula, nós aprendemos a fazer o makefile para poder usar o programa make, para poder facilitar a compilação na linha de comando. Make você faz alvos que tem pré-requisitos e depois de cada pré-requisito ser resolvido, né, ele executa o comando, né? Então tem sempre alvo, dois pontos, pré-requisitos, e na nova linha, depois de um tab, tem o comando para poder gerar aquele alvo. Tá? Nós fizemos um alvo para poder gerar a pasta build, um alvo para poder gerar a pasta build/main.o, arquivo de objeto. Fizemos um alvo para gerar o arquivo build/jogo.o e finalmente um alvo para gerar o arquivo build/mapa do jogo.txt, que simplesmente copia o mapa do jogo para a pasta build, que é a pasta do executável, né? Então, tudo vai para essa pasta build para a gente poder separar o que foi compilado, o executável e tal, do próprio código-fonte. Normalmente, código-fonte também é posto numa pasta separada chamada src, por exemplo. Mas se você, eu deixei assim mesmo na pasta raiz. Se você quiser, pode adicionar a pasta src e pôr os arquivos código-fonte lá. Se você fizer isso, você vai ter que mudar, né, esse makefile para poder botar src antes de main.cpp, jogo.cpp e tal, tá? Então, por essa aula só, muito obrigado por assistir e até a próxima.